galera, continuando sobre a nossa unidade 2, professor Tiago Turnes conversando com vocês sobre os efeitos agudos e crônicos do exercício sobre o sistema hormonal. Nesta aula de hoje falaremos sobre os principais hormônios e funções. Então a gente viu na última aula, alguns mecanismos de ação dos hormônios, seja pela formação de segundo mensageiro, como a ativação do AMP cíclico, ou de própria ativação direta dos genes, E esses hormônios têm as principais funções que são o crescimento e desenvolvimento celular, a reprodução, regulação da disponibilidade energética, o próprio metabolismo, a manutenção do meio interno e a modulação do próprio comportamento. Então, os hormônios estão sempre circulando, E têm funções ao longo do nosso dia a dia que nos regulam durante todo o nosso cotidiano. A regulação metabólica é outra função dos hormônios, Então, o metabolismo são reações químicas que mantêm o funcionamento do organismo e pode ser classificada aqui entre o anabolismo e o catabolismo. Então, relembrando, o anabolismo seria relacionado à síntese, então a união de moléculas para a síntese de uma nova molécula, enquanto que o catabolismo seria relacionado à degradação de duas moléculas unidas em duas moléculas separadas. Então, o anabolismo relacionado à síntese, e o catabolismo relacionado à degradação, com produção e liberação de energia. Nesta questão agora da aula, vamos falar sobre algumas glândulas endócrinas e alguns hormônios liberados. Então, nós temos uma diversidade de glândulas aí no nosso organismo, com destaque aí o hipotálamo, a hipófise, a glândula tireoide e a paratireoide, a glândula suprarrenal, o pâncreas e as próprias gônadas, o ovário e o testículo. São as principais glândulas do corpo humano. E vamos começar falando sobre o hipotálamo e a hipófise. Então, o hipotálamo e a hipófise estão dentro do sistema nervoso central, no cérebro. Então, a gente percebe essa posição da hipófise no encéfalo, lá no nosso cérebro. Temos aqui o cérebro, o cerebelo e o encéfalo. A hipófise e o hipotálamo são uma unidade, ou uma junção do hipotálamo com a hipófise anterior. Então, tem uma parte neural do hipotálamo que sai do hipotálamo e forma aqui a hipófise posterior, que é constituída principalmente de tecido nervoso, que é a neurohipófise, e ela tem uma parte que é uma glândula, que é a hipófise anterior, que é a adenohipófise. Então, o hipotálamo está unido aqui por esse tecido nervoso à hipófise, e a hipófise ela pode ser dividida em duas partes, a hipófise anterior, ou chamada de adenohipófise, e a hipófise posterior, que pode ser chamada aí de neurohipófise. A hipófise é responsável, junto com o hipotálamo, pela liberação de inúmeros hormônios que vão ter diferentes funções no nosso organismo. Então, como por exemplo, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, o MSH, que é o estimulante de melanócitos, o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a própria prolactina. E lá na hipófise anterior, os principais hormônios são a ocitocina e o hormônio antidiurético, o ADH. A gente pode ver aqui algumas funções relacionadas ao hipotálamo e os seus hormônios liberados na hipófise e nas glândulas resultantes. Então, temos aqui o hipotálamo, que faz uma neurosecreção, libera aí hormônios liberadores na adenohipófise, como, por exemplo, a prolactina, que está relacionada à produção de leite na glândula mamária, libera o hormônio gonadotrófico, que está relacionado aí às características sexuais principais, até mesmo o impulso sexual nas gônadas, o hormônio tireotrófico na tireoide, o hormônio adrenocorticotrófico na suprarrenal e o hormônio somatotrófico no osso. E também essa neurosecreção estimulando a neurohipófise a liberar outros hormônios, como a ocitocina, que também está relacionada aí à glândula mamária, a expulsão do leite, ou no período do parto também estimula contrações da musculatura lisa
Então, o corpo já produz isso naturalmente, né, a ocitocina para expulsar o bebê, por exemplo, no momento do parto, então estimula a contração da musculatura lisa e muitas vezes, dependendo da situação do parto, por exemplo, o médico pode estimular essa contração por meio da aplicação do hormônio ocitocina e também o hormônio antidiurético, que vai atuar lá no néfron, né, para que para evitar a desidratação, evitar a perda líquida, hídrica, né? O hipotálamo, né, junto com a hipófise. Então, nesta imagem, podemos ver novamente as suas ações lá nas glândulas. Então, o hormônio LH, o luteinizante, estimulando a produção dos gametas e a produção dos hormônios sexuais no ovário e nos testículos, semelhante, né, ao hormônio FSH, o folículo estimulante. Na hipófise anterior também, a estimulação do hormônio do crescimento, a somatotropina, para a estimulação da síntese de proteínas e o crescimento do osso. Novamente, a prolactina para a estimulação da produção de leite, né? E outros, o hormônio estimulante da tireoide para a estimulação da secreção da tiroxina pela tireoide e até mesmo o hormônio adrenocorticotrópico estimulando a secreção de cortisol pelas suprarrenais. Vamos começar falando então desse hormônio liberado pela hipófise, que é o hormônio do crescimento, o hormônio do GH. Né? Então, o GH é bem comum, principalmente para quem circula pelas academias, né? Que a gente é a questão dos anabolizantes, mas antes de tudo é importante entender o que é o hormônio do GH e o processo que ele tem por trás, né? Então, o hipotálamo, ele primeiramente, lembrem que o hipotálamo estimula a hipófise, né? Então, o hipotálamo ele estimula a liberação do hormônio liberador do hormônio do crescimento, né? Que vai estimular então a liberação do GH. E ele também estimula o hormônio somatostatina, que inibe a liberação do GH pela glândula adenohipófise. Então, quando a gente fala aqui da pituitária anterior, nesse caso a gente está falando da hipófise, né? Então, seria aí um sinônimo. Então, o hormônio do crescimento, estimulado lá pelo hormônio liberador do hormônio do crescimento, ele tem ações diretas e indiretas no nosso organismo. Algumas ações diretas, ele tem como efeito, né, o estímulo ao metabolismo dos carboidratos pelo aumento da glicose sanguínea e outros efeitos anti-insulínicos e também do metabolismo de gorduras pelo aumento da quebra de gorduras e da sua liberação. E também ações aí indiretas no fígado e em outros tecidos, produzindo hormônios semelhantes à insulina, né, os fatores IGF, que vão estimular o crescimento, formação celular, né, como o aumento da formação das cartilagens e do crescimento muscular, e também aumento da síntese proteica, a proliferação e crescimento celular. E tudo isso acontecendo com um mecanismo, como a gente já falou anteriormente, de retroalimentação. Então, com o aumento das concentrações, por exemplo, de fatores IGF, né? Isso acaba dando um feedback para a inibição da liberação do hormônio liberador do GH e estimulando a liberação da somatostatina, que vai inibir de novo a liberação do GH. Então, um mecanismo aí de retroalimentação. O hormônio do GH, né, ele tem um importante papel também na regulação metabólica, preservando a glicose plasmática. Como que ele faz isso? Principalmente por ele se opor à ação da insulina para a redução da glicose plasmática, aumentar a síntese de glicose no fígado, né, a gliconeogênese, e aumentar a mobilização de ácidos graxos no tecido adiposo. Então, fatores como o exercício, o sono, o estresse pode ser físico ou emocional, baixa glicose plasmática, hipoglicemia ou até mesmo a hipotermia, fazem com que haja um estímulo no hipotálamo para a liberação do hormônio liberador do GH pelo hipotálamo para que a hipófise anterior libere o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento lá no tecido alvo vai bloquear a entrada de glicose na célula adiposa para favorecer a mobilização das gorduras, vai aumentar, como eu falei anteriormente, a gliconeogênese no fígado e também estimular a síntese de proteínas e o crescimento. Ele também pode atuar, como a gente viu no slide anterior, pelo fígado e outros tecidos, por meio aí dos fatores IGF que estimulam o crescimento. Então, o aumento dessas células vão lá inibir o hipotálamo de produzir o hormônio liberador do GH
e vão estimular a produção da somatostatina, que vai fazer o quê? Inibir a produção do GH, já que o feedback indicou que não há essa necessidade de liberação do GH. Outro hormônio importante, pessoal, é o hormônio antidiurético, o hormônio ADH, também chamado de vasopressina. E quem libera o ADH é a hipófise posterior, né, a neurohipófise. O que ela faz? A vasopressina, né, o ADH, ele vai reduzir a perda de água pelo corpo e vai auxiliar na manutenção do líquido corporal. Então, é muito relacionado a evitar a desidratação. Como que acontece esse mecanismo? O ADH ele favorece a reabsorção de água pelos túbulos renais, com o seu retorno para capilares e manutenção dos líquidos corporais. Então, o que ele é estimulado? Pelo que ele é estimulado? Por uma osmolaridade plasmática elevada, né, que seria uma baixa concentração hídrica. O que pode causar uma baixa concentração hídrica? Um suor excessivo sem reposição de águas. Então, um suor excessivo vai levar ao quê? Uma baixa concentração hídrica. E também outro aspecto é o baixo volume plasmático, por exemplo, a perda de sangue ou reposição inadequada de líquidos, então a desidratação. Esses dois fatores estimulando a liberação do ADH. Como que ele funciona? Como que esses mecanismos funcionam? Não? Existem lá no hipotálamo osmorreceptores que percebem a concentração de água no líquido intersticial. Quando esses osmorreceptores identificam que tem uma alta concentração de partículas, ou seja, que tem uma baixa concentração hídrica, eles encolhem e o hipotálamo libera ADH, estimulando a redução na perda de água pelos rins, certo? Quando ele percebe que a osmolaridade está normal, mas há uma redução no volume plasmático, né, um baixo volume plasmático, esses receptores, esses osmorreceptores, encolhem no átrio esquerdo, que iniciam reflexo, liberando ADH. Então, esses são os dois mecanismos aí associados principalmente à percepção da concentração hídrica, né? Então, por exemplo, se tem pouca água, uma alta concentração de partículas, né? Então foi liberado pela urina ou pelo próprio suor, principalmente, né? Uma perda hídrica estimulada pelos rins, ou até mesmo um baixo volume plasmático por fatores associados a isso que eu acabei de falar. Então, durante o exercício, pensando nisso, né, principalmente em exercícios de maiores intensidades, acima de 50% a 60% do VO2 máximo, há um aumento na liberação do hormônio antidiurético, ADH. Então, durante o exercício, com o aumento da intensidade, né, há uma redução no volume plasmático e também um aumento na osmolaridade, dois fatores que estimulam a liberação do ADH. Então, esses fatores contribuem para o quê? A liberação da vasopressina, né? Evitando aí que ao longo do passar do exercício a desidratação possa acontecer, ou tentando diminuir isso, né? Um fator que, no caso, inibe a ADH é o álcool, né? Então, para quem gosta de tomar uma cervejinha, vai saber que quando toma um pouquinho a mais, vai ao banheiro constantemente. Por quê? Porque o álcool inibe o ADH, né, que é o hormônio antidiurético, por isso que se fala que o álcool ele é, de certa maneira, diurético, porque ele vai estimular a ida ao banheiro, estimular a perda hídrica em decorrência do ADH sendo inibido pelo álcool. Então, por isso que quando a gente bebe, a gente vai mais ao banheiro, né? Então, o álcool ele inibe a liberação de ADH, fazendo que ocorra com mais facilidade a perda hídrica. Outro fator associado que tem que tomar cuidado é a hiponatremia. Então, quando há uma alta diluição do sódio sanguíneo, ou seja, um baixo sódio sanguíneo com alta concentração de líquidos, por exemplo, quando um exercício muito prolongado, mais de horas, aí é realizado sem a reposição de sais como o próprio sódio, isso pode causar uma situação chamada de hiponatremia, que causa confusão, pode causar convulsões, enjoos e pode levar até o óbito. Então, a hiponatremia, que é o baixo sódio sanguíneo, está relacionado aí ao que? A própria atuação do ADH, resultando aí num baixo sódio sanguíneo. Então, é uma situação que é preciso ter cuidado. Por isso que é importante, durante o exercício muito prolongado, ter a reposição não só de água, mas também de sódio, né? E outros
eletrólitos. Até mesmo tomar só água durante um exercício muito prolongado pode favorecer essa situação da hiponatremia. Outro hormônio que a gente vai falar agora, que são os hormônios tireoidianos, né, que é a tireoide, que são estimulados pelo hormônio TSH lá na adenohipófise, o hormônio estimulador da tireoide. Então, ele vai estimular a tireoide a liberar os hormônios T3 e T4. Né? O T3 e o T4, o T3 é a triiodotironina e o T4 a tiroxina. Né? Lembrando que o mais potente deles é o T3, sendo que a maior parte do T4 liberado ele acaba se convertendo também em T3. Então, o T3 ele tem 3 moléculas de iodo e o T4 tem 4 moléculas de iodo. E eles precisam, para circular, de proteínas plasmáticas. E as principais funções deles é a manutenção da taxa metabólica e também ser permissível, é um hormônio chamado permissivo, que permite outros hormônios exercer seus efeitos. Por isso que ele tem muita associação com a manutenção da taxa metabólica. Pessoas aí que são chamados hipotireoidianos, né, que tem a hipotireoidismo, acabam tendo dificuldade aí na manutenção da taxa metabólica e muitas vezes isso acaba resultando na dificuldade de perda de peso. Né? Então, são pessoas que são, de certa maneira, mais letárgicas por um metabolismo mais atrasado, né, mais lento, por uma menor concentração dos hormônios T3, principalmente. Então, não necessariamente todo obeso ele tem hipotireoidismo, né? Mas quem tem hipotireoidismo tem mais facilidade a ter obesidade. Mas não necessariamente um é o outro, né? E eles têm um período de latência, um período para que os seus efeitos sejam verificados de 6 a 12 horas para o hormônio T3 e de 2 a 3 dias para o hormônio T4. Então, tem uma ação lenta e funcionam por meio do feedback negativo. Então, quando as concentrações plasmáticas de T3 e T4 estão elevadas, estimulam a adenohipófise, né, hipófise no caso, a suprimir a liberação do TSH para não liberar mais T3 e T4 na corrente sanguínea. Né? Durante o exercício, devido a modificações nas proteínas plasmáticas ligadas ao T3 e T4, aumenta a concentração de T3 e T4 livres na corrente sanguínea. E também aumenta sua remoção durante o exercício. Também há um estímulo à adenohipófise para a liberação do TSH, aumentando as concentrações de T3 e T4 pela tireoide, e o aumento da TSH durante o exercício também pode ser estimulado por outras vias, como o aumento da prolactina e do próprio cortisol. Mas lembrando que eles têm um efeito mais permissivo, né, de permitir aos outros hormônios exercerem aí efetivar as suas ações, né, e não necessariamente um efeito direto no organismo durante o exercício. Outro hormônio que vem da tireoide, liberado pela tireoide, é a calcitonina, que tem como as principais funções a regulação secundária do cálcio, né, o Ca2+ plasmático, sendo que esse cálcio ele é um íon crucial para o funcionamento normal dos músculos e nervos. Então, quando há um aumento nas concentrações plasmáticas de cálcio, há um aumento na liberação de calcitonina. Essa calcitonina elevada vai causar um bloqueio na liberação óssea de cálcio, vai aumentar a excreção de cálcio pelos rins e vai, de uma maneira final, normalizar a quantidade dos íons cálcio no plasma. Por fim, vai haver uma redução desse cálcio plasmático e uma redução na liberação da calcitonina. Em resumo desses hormônios da tireoide, o treinamento físico ele não parece afetar a produção, né, a secreção dos hormônios T3, T4 e calcitonina a longo prazo. Então, não parece ter esse efeito do treinamento. Um outro hormônio da paratireoide, então a gente tem aqui a parte frontal da glândula a tireoide, e na parte posterior temos a glândula paratireoide, que libera outro hormônio relacionado ao metabolismo do cálcio, que é o paratormônio. A principal função do paratormônio é a regulação do cálcio plasmático. Então, enquanto que a calcitonina responde ao aumento do cálcio plasmático, o paratormônio é o contrário. Quando há uma redução da quantidade plasmática de cálcio, o paratormônio é estimulado, é liberado. Então, o aumento da liberação de paratormônio vai aumentar a liberação de cálcio pelo osso, pelos ossos, né? E também o aumento da absorção de cálcio nos rins, normalizando, então, as concentrações de cálcio plasmático. Normalmente, o exercício intenso e prolongado tem uma elevação na liberação do paratormônio, com reduções aí nas concentrações de cálcio plasmático, né, diminuindo essas concentrações e sendo estimulados também aí
pelo aumento da secreção das catecolaminas, né, adrenalina e noradrenalina, e também dos íons H+. Outras glândulas importantes são relacionadas às glândulas que estão acima dos rins, as glândulas suprarrenais esquerda e direita, né? Ela tem esse nome suprarrenal porque estão acima dos rins. E ela tem dois pedaços, podemos dizer assim, um pedaço da medula mais interno, como podemos ver aqui, e o córtex na sua parte mais externa. Então, a medula suprarrenal é responsável pela secreção de dois hormônios bem conhecidos, que são a adrenalina e a noradrenalina, que podem ser chamados aí de catecolaminas. Em inglês, a gente encontra os nomes, né, epinefrina e norepinefrina, para representar a adrenalina e noradrenalina, respectivamente. Enquanto que o córtex suprarrenal libera principalmente hormônios esteroides. Sobre a suprarrenal, né, que pertence ao sistema nervoso simpático, libera principalmente adrenalina e noradrenalina, sendo que a principal liberação, 80%, é de adrenalina. Então, ela é que é a principal responsável pelas respostas finais, considerando também que a noradrenalina também tem esse papel importante. Destaca-se aí como funções a manutenção da pressão arterial e da concentração plasmática de glicose. E a própria adrenalina está muito associado ao mecanismo da hipótese proposta por Cannon, que é o mecanismo de luta ou fuga, de quando existe uma questão, por exemplo, um leão te pega você atravessa uma esquina e tem um leão do outro lado. Você ou vai lutar ou vai fugir. Isso já provoca instantaneamente a liberação destes hormônios que vão ajudar numa dessas respostas de luta ou de fuga. E as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, se ligam a receptores adrenérgicos, que podem ser receptores alfa ou beta, sendo que, dependendo do receptor, o efeito vai ser em tecidos diferentes e o efeito vai ser diferente. Então, nessa tabela tem um resumo do tipo de receptor, o efeito, se ele é maior ou igual entre adrenalina e noradrenalina, a enzima que vai ser ligada a essa membrana para desencadear a resposta pelo mediador intracelular, então como por exemplo o AMP cíclico ou o aumento do cálcio, né, o segundo mensageiro, que vai ter alguns efeitos. Então os principais efeitos do aumento das concentrações das catecolaminas são o aumento da frequência cardíaca, o aumento da taxa metabólica, o aumento da glicogenólise, né, do glicogênio sendo convertido em glicose, o aumento da liberação de glicose e ácidos graxos no sangue, redistribuição sanguínea aos músculos esqueléticos, que vão necessitar do sangue, né, para o exercício, fazendo o quê? A vasodilatação dos vasos musculares e vasoconstrição dos vasos da pele e das vísceras, ou seja, o sangue vai todo para o músculo sem necessidade de ir para outros locais. O aumento da pressão arterial e o aumento da frequência respiratória. Se for ver, todos esses mecanismos têm relação o quê? Com o exercício, né? Aumentam com o exercício, mas também com o mecanismo de fuga ou luta. Né? Então já está preparado, já está antecipando aí uma resposta. A ativação das catecolaminas, a liberação das catecolaminas, começa então lá pelo hipotálamo. Há um impulso nervoso passando pela medula que vai estimular quem? A glândula suprarrenal a liberar as catecolaminas no sangue. Lembrando que ela só atua na sua célula-alvo, então nesse caso as catecolaminas têm os seus receptores alfa e beta, cada um com a sua resposta específica, que vai causar, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, a conversão do glicogênio na glicose no fígado, a diminuição da atividade do sistema digestivo, o aumento da pressão arterial e a dilatação dos bronquíolos. Então, são alguns efeitos aí das catecolaminas. Outros hormônios liberados pelas suprarrenais, né, os hormônios esteroides, certo? Então, os esteroides têm como precursor químico o colesterol e podem ser divididos em três categorias principais: os mineralocorticoides, por meio da aldosterona, os glicocorticoides, e o principal é o cortisol, e os esteroides sexuais, que são os andrógenos e os estrógenos. Então, a aldosterona também relacionada com a manutenção só de potássio plasmático, o cortisol com a regulação da glicose plasmática, e os andrógenos e estrógenos aí relacionados com o crescimento pré-puberal e também com a caracterização das características físicas sexuais, né?
Começando pela aldosterona, né, ela regula a reabsorção de sódio e a secreção de potássio nos rins. Então, ela está muito relacionada a esse equilíbrio entre sódio e água. Né? Está envolvida no equilíbrio do volume plasmático e da pressão arterial. Ela pode ser resultado de um mecanismo simples e um mecanismo complexo. O mecanismo simples é que quando ocorre aí o aumento da secreção de potássio nos rins, né, estimula a liberação de aldosterona como resposta. O mecanismo complexo é relacionado a 3 fatores importantes. Então, quando ocorre uma redução no volume plasmático, uma redução na pressão arterial renal e um aumento da atividade simpática renal, isso causa, por células renais especiais, o aumento da liberação da enzima chamada renina. A renina no plasma vai converter o substrato angiotensinogênio em angiotensina 1. Né? Essa angiotensina 1, por meio da atuação da enzima angiotensina conversion-enzyme, né? A enzima conversora do angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um vasoconstritor. Então, lá no pulmão, ela vai ter esse efeito aí de vasoconstrição. Para quê? Para lá no final causar um aumento na pressão arterial. Então, ela é muito importante nessa regulação da pressão arterial, causando a liberação da aldosterona. Né? Então, regulando aí este mecanismo, é o chamado sistema renina-aldosterona, ou renina-angiotensina-aldosterona. Isso vai fazer com que ocorra, no caso, a reabsorção de sódio. Então, o sódio, a pressão arterial, a vasoconstrição são mecanismos aí relacionados à manutenção da pressão arterial. Também é relacionada, nesse caso, ao aumento de sintomas de sede, né? Indicando aí que há o quê? Uma necessidade de reposição hídrica. Durante o exercício leve, não parecem haver mudanças na renina ou na aldosterona. Quando é inserido o calor, parece haver um aumento nas concentrações de renina e de aldosterona, porque propriamente o calor estimula mais a perda hídrica, né? Então, mais a perda de sódio. Então, ele estimula essa reabsorção de sódio. E o exercício acima de 50% do VO2 máximo, mais intenso, acaba aumentando as concentrações de renina, como a gente pode ver na linha em azul, da angiotensina, como a gente pode ver na linha vermelha, né? E a gente também vê o aumento da aldosterona, o hormônio relacionado à reabsorção de sódio durante o exercício, que é mais proeminente com o aumento da intensidade, acima de 50% do VO2 máximo. Entramos agora no córtex suprarrenal, na parte da liberação dos glicocorticoides, o cortisol. Então, ele é relacionado à manutenção da glicose plasmática, principalmente no jejum ou no exercício prolongado, por meio de 4 mecanismos principais. O primeiro, a degradação de proteínas nos tecidos, inibindo a síntese proteica para formar aminoácidos, depois o gliconeogênese no fígado. Estimula a mobilização de ácidos graxos livres no tecido adiposo, estimula enzimas hepáticas envolvidas na via metabólica que resulta na síntese de glicose, e o quarto mecanismo bloqueia a entrada de glicose no tecido, forçando o uso de ácidos graxos. Então, o principal mecanismo é a liberação do hormônio liberador corticotrófico CRH pelo hipotálamo. Assim, com esse estímulo, a hipófise libera o hormônio adrenocorticotrófico ACTH na circulação. O ACTH mais o córtex suprarrenal liberam o cortisol, né? O aumento das concentrações de cortisol, então, estimula uma redução na liberação do adrenocorticotrófico pela hipófise e do corticotrófico pelo hipotálamo por meio de um feedback negativo. E o hipotálamo recebe estímulo nervoso de outras áreas cerebrais, né? Para aumentar também a liberação destes hormônios. Aqui a gente pode ver nessa imagem, como eu já havia mostrado anteriormente, né, que o exercício, fratura óssea, queimaduras, estresse, hipotermia, própria hipoglicemia, estimulam os centros cerebrais superiores, né, que vão estimular o hipotálamo a liberar o hormônio corticotrófico, para que a hipófise anterior libere o hormônio adrenocorticotrófico,
para que o córtex suprarrenal libere o cortisol, que vai mobilizar os aminoácidos do tecido, mobilizar os ácidos graxos livres, estimular a gliconeogênese e bloquear a entrada de glicose no tecido. Podemos ver nessa imagem, né, a resposta hormonal ao estresse. Então, o estresse é um fator de liberação do cortisol. Neste caso, nós temos o estresse de curto prazo, né, de curto estímulo. Então, tem um impulso nervoso vindo lá do hipotálamo pelo estresse. Pode ser físico, pode ser mental, né, psicológico. Vai estimular a medula a liberar pelos nervos simpáticos pré-ganglionares, a que a medula da suprarrenal secrete hormônios baseados aí em aminoácidos que vão liberar quem? As catecolaminas, por exemplo, epinefrina e norepinefrina. Isso vai causar o quê? Um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, dilatação dos bronquíolos, o fígado vai converter glicogênio em glicose e liberar a glicose para o sangue, né? O fluxo sanguíneo vai mudar, reduzindo a atividade do sistema digestivo e o output da urina e aumento da taxa metabólica. A longo prazo, esse estímulo vai estimular principalmente a via do cortisol, né, os glicocorticoides. Então, o hormônio corticotropina vai liberar lá na adenohipófise a liberação do ACTH, que vai chegar na sua célula-alvo, no caso a suprarrenal, a secretar esses hormônios esteroides. Aqui os glicocorticoides, principalmente pelo cortisol, uma resposta hormonal duradoura, né, vai causar a conversão de proteínas e gorduras para a glicose e a quebra para a energia, né? Vai também aumentar a glicose sanguínea e vai suprimir o sistema imune. Também os mineralocorticoides vai fazer o que lá pela aldosterona? Reter nos rins o sódio e a água e também aumentar o volume sanguíneo e a pressão arterial. Então, por isso que, fisiologicamente, a gente consegue muitas vezes entender o estresse relacionado a toda essa parte hormonal. Percebam como o estresse a longo prazo pode desencadear uma série de reações muito relacionadas aí aos hormônios. O cortisol ele pode atuar na manutenção da glicose plasmática por estes mecanismos aqui expostos, né? Então, ele pode atuar no tecido adiposo, quebrando triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos livres vão entrar na corrente sanguínea, né? E aí podem ser utilizados lá na beta-oxidação. E o glicerol pode entrar lá na gliconeogênese hepática no fígado para a formação de uma nova glicose que vai ser liberada no sangue. O cortisol também pode atuar no músculo, quebrando essas proteínas em aminoácidos que podem também, depois, como a gente já viu, servir como um substrato de gliconeogênese lá no fígado para liberar glicose para a corrente sanguínea. O cortisol nos tecidos-alvo também atua, fazendo um quê? Bloqueando a entrada da glicose, forçando a oxidação, né, a beta-oxidação desses ácidos graxos livres que foram aumentados em decorrência de uma maior quebra de triglicerídeos. O cortisol ele é muito associado, né, em desregulação ao aumento de doenças cardiovasculares, o aumento da pressão arterial, problemas gastrointestinais, digestivos, supressão do sistema imune, aumento da glicose sanguínea e da pressão arterial, dificuldades, prejuízos na memória e na atenção e diminuição da sensibilidade à dor. Os efeitos do cortisol, dos glicocorticoides no metabolismo, também são diferentes de acordo com os substratos. Nos carboidratos ocorre uma diminuição da utilização periférica da glicose, né? Então lá no tecido periférico, na musculatura periférica, uma diminuição da ação da insulina e um aumento da gliconeogênese às expensas principalmente dos aminoácidos. Nas proteínas, há uma maior degradação proteica, um maior catabolismo, que pode resultar tanto em fraqueza muscular quanto em desgaste da matriz óssea, né? Consequências bem importantes até mesmo para pessoas idosas aí na própria queda, né? Ou fraturas. E nas gorduras, o aumento da lipólise e o aumento das concentrações de ácidos graxos livres, e também promove uma redistribuição da gordura corporal, ou chamada obesidade centrípeta, que é ainda mais prejudicial, que é o acúmulo da tecido adiposo na região central do corpo, né? A gordura visceral, principalmente na região do abdômen e do tronco.
O cortisol, relacionado ao metabolismo, vai facilitar a conversão de aminoácidos em glicogênio, aumentar a degradação de proteínas no músculo, então a perda muscular, inibe a síntese proteica e vai facilitar o metabolismo de gorduras. No metabolismo do carboidrato, ele vai aumentar a gliconeogênese pelo fígado, vai diminuir a utilização de glicose pelas células, inibindo a oxidação do NADH, lembrem da importância do NADH, e vai aumentar a glicemia, num estado aí que pode ser chamado de diabetes adrenal, né, em decorrência aí dessa desregulação do cortisol. E nas proteínas ele pode diminuir a síntese proteica e aumentar o catabolismo das proteínas, aumentar a síntese de proteínas pelo fígado, né, mobilizando aminoácidos, e aumentar a concentração plasmática de aminoácidos. Nas gorduras, ele mobiliza ácidos graxos no tecido adiposo, causando um aumento nas concentrações de ácidos graxos plasmáticos e um aumento na utilização de ácidos graxos como substrato. A gente pode ver outro fator relacionado à regulação metabólica do cortisol nesta imagem. O cortisol ele tem uma meia-vida de aproximadamente 70 a 90 minutos, um pouco mais de 1 hora, e ele é liberado lá pelo córtex suprarrenal. No tecido adiposo, ele vai estimular aí a quebra dos triglicerídeos e em ácidos graxos, que vai aumentar a concentração de ácidos graxos livres no sangue, e também a entrada de acetilcolina coenzima A no fígado, né, aumentando dessa maneira os corpos cetônicos. Vai estimular também a degradação proteica nos músculos, né, fazendo com que aminoácidos também entrem lá no fígado para a gliconeogênese, aumentando a concentração de glicose sanguínea e até mesmo a concentração de aminoácidos sanguíneos. Então, cortisol indiretamente e diretamente atuando no fígado. Alguns fatores relacionados ao estresse, como níveis de glicose muito baixos, estresse emocional, excesso de atividade física, falta de sono, o frio excessivo, estimulam a liberação do cortisol, que em consequência podem aumentar a resistência à insulina. Aumentar a resistência à insulina significa que eu preciso de mais insulina para que ocorra a entrada da glicose tecidual, né? Aumentar a gordura abdominal, aumentar a retenção de líquidos, aumentar enfermidades imunológicas, né, supressão do sistema imunológico, aumentar a osteoporose ou causar osteoporose, facilitar, né, prejudicar as defesas corporais, o sistema imune e também diminuir a massa muscular. Com relação às ações do cortisol e suas manifestações clínicas, metabólicas e laboratoriais, a gente pode ter decorrências da sua deficiência ou do seu excesso, justificando a importância de um equilíbrio nas concentrações de cortisol, na liberação do cortisol. No metabolismo de gorduras, ele tem a ação, novamente, do aumento da gliconeogênese, a diminuição da utilização de glicose e a diminuição da sensibilidade à insulina. Em deficiência de cortisol, pode diminuir a glicemia no jejum, né? Então vai diminuir a quantidade de glicose plasmática. E em excesso ele vai aumentar a glicemia e aumentar a resistência à insulina. Com relação às proteínas, o aumento da degradação de proteínas e a diminuição da síntese. Com relação à deficiência de cortisol, há uma diminuição na degradação de proteínas, de gliconeogênese e também da glicemia em jejum. E o excesso de cortisol favorece a perda de massa magra e um balanço hidrogenado negativo. Enquanto que com relação aos lipídios, às gorduras, há um aumento da lipólise e da lipogênese, há um aumento da diferenciação de pré-adipócitos em adipócito, né, a formação de novos adipócitos, e também a distribuição da gordura, principalmente para a região central. Né? Então, em excesso, há uma redistribuição da gordura corporal, um favorecimento à obesidade, aumento de lipídios no sangue, e a deficiência pode causar aí a perda de peso. Certo, pessoal? O mais importante vem na sequência, também a regulação da insulina e glucagon e a própria atuação dos hormônios durante o exercício. Certo? Obrigado pela companhia. Até mais.